Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Luciane. Já me conheciam? Não? Só pelo vídeo? Já viram o vídeo? Agora eu vou gravar melhor. Tem os cabelos escovados, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou dar aula para vocês de saúde da criança, que a gente chama pediatria, porque na graduação é saúde da criança, né? No curso a gente chama pediatria e saúde da mulher, tá? Que vai ter o foco aí de ginecologia e obstetrícia. Serão 4 aulas de saúde da criança e saúde da mulher. Hoje a gente vai começar com saúde da criança. O material, ele vem diferente de todas as formas que a gente já trabalhou até hoje. Valdemir já falou alguma coisa com vocês? Já tiveram aula com ele? Já? Ele massacrou vocês um pouquinho? Então, hoje não vai ser diferente. E aí, a gente vai trabalhar um conteúdo bem diferente e direcionado. O que eu fiz dentro da linha de saúde da criança e saúde da mulher, né? Pediatria e obstetrícia? Eu peguei todas as referências de todas as bancas, né, que vocês vão prestar. E aí, eu fui classificando elas. Então, qual que é comum a todas? Né? Qual que vai sendo direcionado? Então, eu peguei toda a literatura, a referência bibliográfica que vai focar criança, toda a referência bibliográfica que foca mulher. Vocês entenderam? E, a partir dali, eu fiz o cruzamento. E aí, o texto da apostila de vocês, ele não é o completo. O slide, a aula é completa, né? Então, vocês têm que prestar atenção na aula. Alguns slides na aula virão, para quem vai tentar, no caso de hoje, né, eu vou falar para quem vai tentar neonatologia, hoje o foco mais é neo mesmo, porque a aula é neo. Mas virão outras aulas que eu vou falar assim, para quem vai tentar pediatria, porque tem a diferença entre neonatologia e pediatria. E ainda tem bancas que trabalham com saúde do adolescente também. Então, a gente vai focar de acordo com a referência da banca. Tudo bem? O que eu não direcionar no slide vai ser comum a todo mundo. Então, a gente vai seguindo um roteiro que é comum a todos, mas quem for específico vai vir um slide e vai falar assim, IFF, o FRJ cobram isso, a UERJ cobra isso, entendeu? E aí, em casa, vocês vão pausar o vídeo e vão copiar o slide que referencia para vocês. Não. Entendeu? Você vai focar dentro daquilo que você quer. Por quê? Por quê? O vídeo vai estar lá. Você vai pegar em casa e copiar. Por quê? Porque, na verdade, eu não tenho que mandar o material completo para quem não vai tentar neonatologia. Eu não tenho que mandar o material completo para quem não vai tentar pediatria. Vocês estão entendendo? Aqui a gente trabalha com uma equipe múltipla, né? Mas em casa vocês vão se direcionar dentro dos slides que eu vou passar. Tá? Então, assim, olho na aula, porque o que tem aí é o necessário, o básico. E o que tem de extra aqui eu vou mostrando. Quem vai tentar isso, preste atenção nisso, entendeu? Eu vou ficar o tempo todo assim falando, tá? Quem vai tentar a área pediátrica e neonatal aqui? Você vai tentar o quê? Neo? Pediatria? E você? Não? Cardio? Não? É minha área, não? Não vai querer, não? Vai tentar para quê? Então, é outra área. E você? Já decidiu? É Vinícius, não é? Francisco. Se já você é de Vinícius. Por quê? Chamaram ele já de Vinícius também? Erra o nome dele. Fala, Francisco. É? Você já sabe? Clínica cirúrgica e vocês? E você? Nada a ver, né? 2 extremos. Fala. Legal. Então, a outra aula que vai servir para vocês, assim. Mas essa serve, tá? A aula de hoje, para quem vai tentar obstetrícia, também cai. Porque é a sala de parto, entendeu? Então, também cai para obstetrícia, tá? É referencial em comum. Tem alguns pontos, mas assim, em peso para obstetrícia e neo. É a aula de hoje. Bem, a gente vai falar então hoje do recém-nascido. Essa é a referência que a gente vai utilizar. Tá? A gente vai pegar o material é baseado no Ministério da Saúde,
que é o Manual Atenção à Saúde do Recém-Nascido, guia para profissionais. A gente vai trabalhar com eles o ano de 2014 e 2011. Por quê? Somente a UERJ pede 2014, as demais bancas vão pedir 2011. O IDP neonatal de 2012, que aí é comum a várias bancas. A gente tem essa gama aqui de literatura, que a gente tem enfermagem na prática materno-neonatal, que em geral cai na UERJ e IFF. Parto normal são normas e diretrizes. Gente, esse manual aqui de 2017, ele está praticamente em todas as referências de banco. Todas. A gente tem o ONG, e temos 2 ONG, 2014, que é a 9ª edição, e o de 2011, que é a 8ª edição. Então, a gente tem diferenças, porque somente a UERJ trabalha com 2014. As demais trabalham com 2011. E o UF, que é uma linha lá da multiprofissional, que vai trabalhar com 2006. E a gente vai trabalhar aqui com HIT e TAMES, tá? Então, são obras, apesar de ter um foco obstétrico, como essa também, ela tem capítulos que trazem aí a parte neonatal, e a gente vai fazer um paralelo o tempo todo, com todas as referências, tá bom? Só para apresentar. Lembrando que o texto de base vai ser sempre o quê? Ministério da Saúde. Foi? Posso começar? Bem, então a gente vai começar falando um pouquinho aí dessa questão que vai envolver a reanimação neonatal, mas, em especial, a transição do meio intrauterino para o extrauterino. Então, o nascimento em si. Essa transição do intrauterino para o extrauterino, ela envolve algumas adaptações do bebê, né? Esse período neonatal, então, é um período de adaptações, que assim vai precisar de uma adaptação cardiorrespiratória. Por quê? Porque dentro da barriga da mamãe, o bebê, ele tinha um sistema de circulação, né, que direcionava o maior fluxo de sangue, sabe para onde? Para onde? Não sabem? Para o cérebro do bebê. Então, lá dentro, existiam alguns desvios que direcionavam o sangue logo lá para a cabeça. Porque o cérebro, ele está em constante o quê? Desenvolvimento. As células neurológicas precisam de muito oxigênio. Então, existiam alguns desvios. E a gente precisa conhecer esses 3 desvios aqui, ó. O forame oval, o ducto venoso e o ducto arterial. Esses shunts, esses desvios, eles se encontram dentro da circulação neonatal aberto. E quando o bebê nasce, eles têm que se o quê? Fechar, tá? Então, esse direcionamento do sangue, rico em oxigênio, que segue lá para o cérebro do bebê, depende diretamente desses 3 shunts aí, tá bom? Posso passar? Bem, agora eu fiz um slide que eu mostro para vocês um esqueminha, e eu preciso que vocês olhem para cá, que é uma tentativa de fazer vocês compreenderem como funciona isso lá dentro da barriga da mamãe. O sangue, ele entra rico em oxigênio pela veia umbilical. Na veia umbilical, ele seguiria lá para o fígado. Só que não vai todo para o fígado. Por quê? No meio do caminho tem um desvio, que é chamado ducto venoso. Esse ducto venoso, ele vai direcionar esse sangue rico em oxigênio para a veia cava inferior. A veia cava inferior desemboca, então, esse sangue lá no átrio direito. E 60% desse sangue, rico em oxigênio, passa para o átrio esquerdo através de um outro desvio, que é chamado forame oval. O forame oval, então, comunica o átrio direito ao esquerdo. E assim, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, aorta, irriga o cérebro e volta. Olha aqui, ó, volta pela veia cava superior. E aí ele se mistura com esse sangue que estava aqui já, né? Pobre em oxigênio, com rico em oxigênio, fica uma média concentração de oxigênio. Tudo é muito rápido, vocês sabem. Eu estou fracionando os passos para vocês entenderem, mas a coisa é muito rápida. E aí esse sangue com média concentração de oxigênio passa do átrio direito para o ventrículo o quê? Direito, segue para o tronco pulmonar e iria para onde? Os pulmões. Os pulmões não precisam ter grande fluxo de oxigênio, porque eles não fazem trocas lá dentro. O bebê já recebe oxigênio e nutrientes por esse sangue daqui.
Os pulmões funcionam com o bebê dentro da barriga da mãe. Você vê que no termo de uma gestação, quando está bem próximo do bebê nascer, e as costas do bebê estão para esse lado. Aí você vê a barriga da mãe, quando a barriga está bem esticada, o movimento respiratório do bebê. Ele não respira, mas o pulmão dele já faz movimentos respiratórios lá dentro, né? Que é um treinamento muscular para quando ele vir a nascer, ele já ter esse sistema mais desenvolvido. Interessante, né? Vocês já tinham visto isso? Não? Quando vocês virem a mulher no termo de uma gestação, assim, bem barrigudona, aí você olha, porque depende da posição do bebê mesmo, né? Da camada de gordura ou não que a mulher tenha. E aí você consegue ver, assim, ó, esse movimento respiratório do bebê lá dentro da barriga da mãe dele. Bem, então, aqui eu vou encontrar um outro desvio, porque eu não preciso direcionar esse fluxo de oxigênio, né, como um todo para os pulmões. E aí eu direciono boa parte do fluxo pelas artérias umbilicais, depois que circular todo o corpo, né? E ele sai pobre em oxigênio, então, pelas artérias. Qual é a diferença que vocês notaram na circulação fetal? É a passagem direta do oxigênio lá, rico em oxigênio para o coração, e outra coisa. No sistema do adulto, o que tem de diferente? A veia, nossa, leva sangue o quê? Venoso, mas ele é rico ou pobre em oxigênio? Nosso corpo, a veia é pobre ou é rica em oxigênio? Tem, mas a artéria é o sangue o quê? Mais oxigenado, não é? E a veia não é menos, gente? Então, só para vocês entenderem que aqui troca, tá vendo? Entra rico em oxigênio pela veia e sai pobre em oxigênio pelas artérias. Entendeu? O que eu preciso saber disso? Né? O que eu preciso saber? Os três shunts. O ducto venoso, o forame oval e o ducto arterioso. Eu preciso saber esses três. E aí vocês vão me dizer agora, o que liga esse aqui? O que liga o ducto venoso? Não, não é a placenta aqui. Ele está comunicando um negócio aqui, com outro aqui. O que liga o ducto venoso? A veia umbilical com quem? Com a veia cava inferior. O que liga o forame oval? Vamos, gente! Isso, esse é fácil, é mais fácil, né? O que liga o ducto arterioso? O arterioso. Ao arco órtico, tronco pulmonar ao arco órtico. Foi? É difícil saber isso? Não, não é difícil. Expliquei bonitinho para vocês. Não é difícil. Não é. Nunca viu, mas você entendeu agora? Entendeu? Ah, não entendi direito não, mas está tudo escrito aqui, ó. Na apostila de vocês, eu coloquei todo o passo a passo que eu expliquei. Entendeu? Não tem um quadradinho aí? Então, tudo isso que eu expliquei aqui, olha, tá nesse quadradinho aqui. Ó, placenta, veia umbilical, ducto venoso, tá tudo, passo a passo eu expliquei para vocês. Mas eu não preciso que vocês saibam esse passo a passo. Não vai cair uma questão discursiva disso. O que vocês precisam saber, desculpa, é o que liga os três shunts. Se vocês sabem o que liga, vocês conseguem resolver as questões. Entenderam? O que liga, então, o ducto venoso? Ó, o que comunica o ducto venoso? Repete para mim. Se não falar, não fixa. Veia umbilical ao quê? A veia cava inferior. Beleza. Olha só, os três shunts que eu vou falar agora, que é o ducto venoso, o forame oval e o ducto arterioso, eles têm que se fechar após o nascimento. Eles se fecham, né? Existe, então, um chamado fechamento funcional e fechamento anatômico. O que é isso? O funcional é que se fecha por diferença de pressão, né? Ou pela necessidade de um novo direcionamento do fluxo sanguíneo. Por exemplo, esse ducto venoso, ele se fecha funcionalmente imediatamente após o nascimento. E o fechamento anatômico dele em torno de 3 semanas após o nascimento. O que é, então, o fechamento anatômico? É o definitivo.
Vocês entenderam? O funcional seria um fechamento temporário e o anatômico definitivo, tá? Então, a gente já sabe o que comunica o ducto venoso. A veia umbilical, a veia cava e inferior, tá? Agora, a gente vai para aqui, ó. O que comunica o forame oval? O átrio direito ao átrio esquerdo. O forame oval, ele se fecha aí dentro das primeiras horas após o nascimento, né? E tem o seu fechamento anatômico em torno de 4 semanas de vida, tá? Agora, o ducto arterioso, ele às vezes demora um pouquinho mais para fechar. Pode levar até 1, 2, 3 dias para se fechar. Por isso que às vezes a gente fala que sopros no recém-nascido são fisiológicos nos primeiros dias, desde que não estejam associados ao quê? Taquicardia e cianose, né? E aí a gente descarta, mas o sopro pode ser transitório. Esse ducto arterioso comunica quem a quem? A artéria pulmonar ao tronco aórtico. Foi? Ao arco aórtico, né? Tronco pulmonar, porque eu troco, né? Troquei. Tronco pulmonar ao arco aórtico, tá bom? E aí, o que a gente tem que entender? Que o fechamento desse também, anatômico, é em torno de 4 semanas, tá? O que é mais rápido para fechar é qual? Venoso. Ele é o mais rápido. Ele se fecha imediatamente após o nascimento. Esse ainda leva algumas horas ou dias para se fechar, né, funcionalmente e anatomicamente aí em torno de 4 semanas, tá? Difícil? Não. Olha, vamos fazer uma questão. Na verdade, nós não vamos fazer todas as questões da apostila. Eu pego uma ou outra para a gente brincar e dar uma acordada na aula, tá bom? Essa é a questão 1. Confere aí para mim, por gentileza, na apostila. É? Bem, caiu na Fiocruz em 2016. Na fisiologia fetal, a maior parte do fluxo sanguíneo é desviada por 3 shunts, devido à vasoconstrição dos vasos sanguíneos pulmonares, que são quais? Olha só, pediu só para identificar as estruturas. Molezinha, 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 molezinha. Não é fácil? Essa é fácil, foi dada, hein? Qual é a resposta? Foi difícil? Não. Mas se pedisse para você identificar os ligas, vocês iam conseguir? Iam ou não? O ligue, o que liga o quê? Vocês têm que identificar isso. Uma vez que vocês conseguem identificar o ligue de cada shunt, vocês conseguem fazer as questões. Quer dizer, nessa questão, você já consegue identificar os shunts. Agora falta saber o que liga cada shunt. E que após o nascimento, esses shunts têm que se fechar. Tá bom? Foi? Olha que situação interessante. Quando o bebê faz hipotermia, ele reduz ou aumenta o fluxo de oxigênio para ele? Reduz, né? Porque ele tenta produzir calor, aumenta o consumo de oxigênio, e isso ele acaba fazendo aí, entrando em hipóxia, né? Também porque ele acaba tendo uma produção de surfactantes deficiente, pelo aumento aí do consumo de oxigênio e redução da reserva de glicose. E aí, consequentemente, ele faz redução de oxigênio para os tecidos. O que você acha que o corpo do bebê faz? Sabe o que ele faz? Reabre o forame oval. Porque se ele reabre o forame oval, o corpo dele está entendendo como uma possibilidade de quê? De direcionar o fluxo rico em oxigênio direto para onde? Para o cérebro. Por isso, quando o bebê faz hipotermia, se aquece ele, tadinho, já está tudo bem. Não, lá dentro as coisas já mudaram. Porque o fechamento nos primeiros dias ainda é o quê? Funcional. Lembra? Ele não é anatômico. Ele pode ter reabertura. Sinistro, né? Também acho.